Eu quero já começar falando, Gustavo, que ontem o presidente Jair Bolsonaro disse, né, a apoiadores aí que o Brasil está quebrado e que por isso não consegue fazer nada. Isso acabou causando aí uma grande repercussão na política e na economia. Né? Como é que você vê aí essa fala do presidente? Acha que o Brasil está mesmo quebrado ou é mais uma forma de tirar o foco de questões importantes que precisam ser resolvidas nesse ano, inclusive dessa agenda de reformas que a gente sabe que não andou muito? Olha, eu acho que a frase do presidente ela não faria tanto impacto se fosse daqui 2, 3 meses. É que esse começo de ano ele não tem muita coisa acontecendo assim e acaba dando uma repercussão um pouquinho maior. A frase do presidente, obviamente, é que ele foi questionado por que não faz tal medida, por que ele não amplia tais gastos, e ele até que foi um pouco mais pé no chão, né, falando que realmente não teria como ampliar esses tipos de gastos, mas eu entendo que o foco agora da política é a eleição na Câmara, no Senado, e é isso que realmente vai mexer mercados agora nesse comecinho de ano. Marco, você acha que isso é para poder tirar o foco? O que você acha? Isso repercutiu Ah, bastante nas mídias. O mercado, bom dia, Gustavo, feliz ano Bom dia, novo, Marco. feliz 2021. Eu acho que assim, o mercado, algumas vezes ele fala o seguinte, né, eu tenho um pouco dessa opinião, mas tem muita gente que tem essa opinião, né, fala assim, pô, se talvez distanciasse um pouco o Twitter e outras ferramentas sociais do presidente, talvez seria uma das melhores atitudes, né, ou seja, realmente deixar só alguns poucos interlocutores ou intervir menos ou aparecer menos, talvez seja uma das melhores decisões. Então a gente tem, lógico que acho que assim, tem um pouco de exagero em todos os lados, mas eu concordo um pouco com você, porque realmente assim a leitura, de repente assim, com quem lê essa informação, quem lê essa notícia, pode realmente se estressar, né? Então é diferente, acho que o Paulo Guedes falar essa mesma frase, ou o presidente do Banco Central, do que o próprio Bolsonaro. Então, acho que tem que tomar um pouco cuidado com as palavras, porque realmente essa informação para quem está aqui no Brasil, talvez a gente entenda, mas de repente, como você falou, você já tenha outros objetivos e chega um pouco aí distorcida, ou tem uma outra leitura, por exemplo, para o investidor estrangeiro, enfim. Então, essa é a minha preocupação. E aí eu tenho, Débora, tinha uma pergunta para fazer, Gustavo, que é um pouco de política também, mas a gente está falando de vacina, muita vacina nesse ano, né? E tem alguns países que estão dando aula de vacinação, né? Então, a gente tem, por exemplo, Israel, a gente tem vários países, só que a grande... Falando um pouco aqui de política, só que eles começaram a se preparar em relação a esse assunto há 6 meses atrás, 8 meses atrás. Então, é a mesma coisa que a gente fala em investimento. Não adianta se preparar hoje para um cenário de recuperação no segundo semestre. Enfim, a gente precisa se antecipar mais. Você acha que o governo brasileiro, pegando não... Acho que o nosso objetivo aqui não é falar de vacinação, mas pegar esse exemplo, assim, o governo brasileiro, pelo menos o atual governo, tem muito essa característica de chegar atrasado ou ser relativamente lento, né, reagir muito pouco, né, às questões fiscais, questões políticas, enfim. Como é que é a sua percepção? Olhando um pouco também para essa questão de vacinação, né, parece que o Brasil, né, dentre os principais países, as economias do mundo, né, as maiores economias do mundo, sempre parece que está um passo atrás em relação à velocidade, em relação à entrega, né? Como é que a gente consegue fazer essa relação entre economia e a parte de saúde, né? Marco, eu acho que o governo ele dá vários sinais de ser mais amador, né? Acho que desde o começo a gente vê que talvez esse governo funcionaria em um momento de um país mais estável, um país em crescimento, que não tivesse tantos problemas estruturais, realmente daria mais certo. Mas agora, no momento que precisa, tem tanta agenda para ontem, né? Isso que foi algo mais polêmico que eu falava, mas que realmente talvez o ideal fosse algum governo mais político agora, que realmente destravasse Brasília em si. A gente sabe que o presidente ele tem amplos méritos de ser bom em comunicação com o seu eleitorado, acho que isso é um mérito, mas talvez, né, a característica ideal para o presidente nesse momento do Brasil fosse aquele que ele tivesse uma boa comunicação com Brasília. A gente viu que o Temer, por exemplo, ele conseguia avançar muita agenda, só que o problema é que ele não foi eleito diretamente, né, como vice, teve todo aquele desgaste. Mas uma característica mais Temer fosse o ideal, não se Temer, mas uma característica mais de saber controlar Congresso e destravar pautas fosse o necessário. Tanto que, assim, do segundo semestre para agora, com os acordos, digamos, com os partidos mais de centro,
algumas agendas começaram a andar, as reformas micro e tal. Lógico que as principais ainda estão mais paradas, mas é isso, assim, não é só na parte econômica, na parte de saúde, em várias esferas do governo a gente vê que, assim, infelizmente, não adianta você chegar lá despreparado, né? Talvez o ideal, isso traz consequências.